Abacuque 3, 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Repita comigo: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu estava aqui lendo essa passagem, e eu lembrei dessa canção que foi inspirada nessa passagem. E eu lembrei do dia que eu escrevi essa canção. Eu estava num culto de oração na casa da Alda Célia. Quem conhece a Alda Célia? Amo também, mulher de Deus, para você trazer aqui, viu? Mulher de Deus, você trazer aqui também. E a gente se reunia na casa dela, eu, Fernanda, Lislane, para orar, para buscar o Senhor. E muitas das canções que eu escrevi foram depois de momentos como aqueles proféticos, momentos em que a gente se quebrantou, em que a gente se uniu. E nesse dia eu lembro que eu estava orando na casa dela e esse cântico espontâneo surgiu: Tu és fiel, Senhor. Enquanto eu orava, essa canção veio ao meu coração e eu sei que foi Deus naquele momento ali me inspirando a escrever algo que Ele queria ouvir. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, mulher. Essa canção que tanto embalou suas orações, talvez os seus sonhos mais intensos na presença de Deus, ela não apareceu do nada. Ela veio em meio a turbulências, a adversidades, crises, situações adversas. E não foi diferente com o profeta Abacuque. Eu fui tentar descobrir algo mais sobre a vida dele. Eu descobri que não tem muita coisa na Bíblia sobre ele, mas os historiadores concordam que ele viveu por volta de 600 anos antes de Cristo. Por volta de... E ele foi conhecido como um profeta questionador. Porque no meio de toda a Bíblia existem profetas maiores, menores. Isso não tem nada a ver com o grau de importância deles. Tem a ver com a quantidade de profecias, de palavras, de capítulos ou de palavras proféticas que eles deixaram. O profeta Abacuque só escreveu 3 capítulos. Então por isso a Bíblia chama de profeta menor. Não porque ele era menos importante. Todos são muito importantes. Todos estão aqui nas sagradas escrituras. E essa palavra é poderosa para nos transformar de dentro para fora. Mas o que me chamou a atenção foi que essa canção já inspirou tantas canções. Essa canção que ele cantou para Deus já inspirou tantos poetas. Tantos pregadores já escreveram mensagens dentro desse texto de Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. E aí eu fui entender, Deus, qual era o contexto dele nesse tempo? O que ele estava passando quando ele escreveu essa poesia? E o Senhor me mostrou aqui na palavra. Eu aconselho você a chegar em casa hoje, fazer o dever de casa de ler os 3 capítulos. Ele estava cercado. Nós cantamos aqui: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Abacuque estava cercado. Ele habitava em Judá naquela época, e o reino estava cercado pelos caldeus, pelos babilônicos, e havia uma ameaça de invasão. O reino do norte já havia sido capturado, e eles estavam prestes a serem capturados também, e eles iam viver uma história de cativeiro, uma história de escravidão por 70 anos. Isso já estava determinado por Deus como um castigo pela desobediência de Israel. Infelizmente, existem lutas que nós passamos que são fruto da disciplina de Deus. Não todas, mas algumas são. E Judá estava vivendo esse tempo, a iminência de um cativeiro. E quando Abacuque escreveu essa canção, não pensem vocês que ele sempre foi maduro assim.
Não pensem vocês que ele acordou um dia e falou: vou escrever uma linda canção para Deus, porque eu sou essa pessoa que já acorda cantando e adorando a Deus. Talvez você olhe para mim e diga assim: nossa, ela é uma mulher de fé, ela deve acordar cantando. Não, tem dia que eu acordo cuspindo fogo. Tem dia que meu marido é que sabe como ele é santo. Tem dia que eu tenho que pedir perdão a Deus pela minha grosseria, pela minha rigidez, pelo meu espírito crítico, pelos meus pecados, pela minha incredulidade. Mas sabe o que é mais lindo quando a gente se relaciona com Deus? É que não é só Ele que fala, a gente também pode falar. E foi Jesus mesmo quem nos ensinou. Ele disse assim: quando você quiser falar com o teu Pai, o teu Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. É importante a gente entender que nós temos um Deus que ouve. Seus ouvidos não estão agravados, suas mãos não estão encolhidas, mas nós também precisamos entender que Ele nos ouve também. Às vezes nós temos medo de nos expressar, temos medo de dizer o que está no nosso coração, temos medo de ser sinceras. E o Senhor, Ele não nos formou como robôs, que Ele aperta um botão e vai. O Senhor nos criou com livre-arbítrio, com vontade própria. É claro que muitas vezes entra em ação uma vontade absoluta de Deus, isso tem a ver com o propósito dele para as nossas vidas, sim, é claro. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu quero dizer para você, querida, que Deus te dá liberdade para escolher estar na presença dele ou não, e você escolheu hoje estar na presença do Deus vivo. Você tem o direito de falar com ele. E Abacuque tinha tanta intimidade com Deus que ele se aproximou de Deus questionando: Senhor, por quê? Está com a Bíblia aberta? No capítulo 1 ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando que eu vou passar por isso? Alguém já fez essa pergunta para Deus ou só Abacuque? Senhor, até quando que vai doer? Até quando que eu vou chorar amargamente? Até quando que essa pata de elefante vai estar no meu peito? Eu não consigo respirar de tanta dor. Deus, até quando que eu vou sofrer tanta injustiça? Até quando, Deus, que eu vou ver a pessoa do meu lado chegar na fila da bênção e a minha vez não chegar? Tantos até quandos? Até quando que a minha amiga vai casar e eu não, Jesus? Até quando que a outra vai engravidar e a minha promessa, o meu bebê nunca chega? Até quando que eu vou ver milagres e eu não vou ver a minha cura? Até quando, até quando e até quando? E é tanta pergunta, é tanto questionamento. E vocês pensam que Deus fica triste? Não. Ele entende isso como relacionamento, como intimidade, como proximidade. Só que eu quero dizer uma coisa para você, querida. Você pode até questionar, você pode até perguntar até quando, mas você não pode ficar para sempre nesse lugar. Porque esse é um lugar de passagem na nossa vida. O lugar do questionamento não é um lugar que Deus preparou para você ficar para sempre. Até porque existem perguntas, existem questionamentos que Deus não vai responder. Existem coisas que Ele vai explicar por quê, mas existem outras que Ele não vai explicar. E existem outras respostas que você vai receber diferentes daquelas que você esperava. Quando Abacuque se aproximou de Deus perguntando: Deus, até quando? Olha só, Senhor, o que está acontecendo? Você não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você não é santo. Senhor, Tu não és Deus. Tu não és justo. Tu não és puro. Será que Tu não estás vendo o que está acontecendo? Você sabe que uma vez eu entrei nesse lugar, pastora Renata, e eu fiquei amarga. Eu fiquei numa situação que eu me vi cercada por sentimentos tóxicos. Até que eu recebi de Deus uma palavra profética. E aquele homem disse para mim, aquele homem de Deus: Êxla, pare de perguntar por quê
e comece a perguntar para Deus: o que eu faço nesse intervalo entre hoje e a eternidade, entre hoje e o meu milagre definitivo? Que Deus tem milagre para distribuir para todas nós aqui é fato. Eu sei que Ele tem. Agora, como é que você vai se comportar entre hoje e o dia do seu milagre? É isso que vai determinar se você é uma mulher de fé ou não. Porque é muito fácil ter fé quando você foi curado, ter fé quando o filho ressuscitou, ter fé quando a bênção chegou, quando o milagre aconteceu, quando a dívida acabou. Mas será que você é capaz de manter a sua fé quando a resposta de Deus é não? Será que você é capaz de manter a sua fé quando as coisas não acontecem exatamente como você esperava? Deixa eu dizer para você, querida, que Abacuque foi essa pessoa que chegou para Deus e questionou até quando. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Vai piorar, Abacuque. Na verdade, agora vocês estão cercados, mas vocês serão invadidos. Vocês irão ser capturados. Vocês irão passar por esse período. Sou eu quem está determinando isso. Não tem como fugir disso. Como é que a gente age quando a gente se vê em uma situação que a gente não tem como fugir dela? Porque se tem uma coisa que eu faria se eu pudesse voltar atrás, é apagar algumas páginas da minha vida, para que elas nunca tivessem acontecido. Mas e quando você já está inserida num contexto que você não tem mais como sair? O que você faz? Eu te desafio a manter a sua fé em Deus. Eu te desafio a manter os seus olhos em Deus. Eu te desafio a se manter na presença de Deus e trocar a sua angústia, a sua dor pela presença gloriosa dEle. Abacuque não ficou só no questionamento não, amadas. Abacuque foi lá, perguntou até quando, mostrou para Deus a sua indignação, mas de repente ele sai desse lugar de indignação e toma posição. Quantas mulheres aqui querem se posicionar no lugar que Deus escolheu para si? Olha o que diz aqui no capítulo 2, no verso 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Entenda comigo qual foi a postura de Abacuque. Um homem de fé, um profeta que foi chamado de questionador, mas um homem que se relacionava com Deus intimamente. O Senhor quer se relacionar com você intimamente, mulher. Ele disse: eu vou assumir o meu posto. Sabe qual é o seu posto, mulher? É o posto de sentinela. Sabe qual é a sua estratégia? É o jejum, a oração, a busca, o clamor. O método não mudou. Deus te chamou para se colocar na brecha pela sua casa, pela sua vida, pela sua amiga, por essa situação que você julga impossível. Deus ainda tem solução, mas Ele está chamando um exército de mulheres que tomem a sua posição. Abacuque assumiu o seu lugar de vigilância. Ele ficou na torre de vigia. Ele ficou no posto dele. Sabe quando é que as coisas vão funcionar para você? Quando você sair do lugar que você está querendo tomar, que não é seu, e assumir o seu lugar. Deus tem um lugar para você, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Esse lugar é só seu. Então tira o olho do lugar do outro, tira o olho do posto do outro. Você não precisa competir com homem nenhum. Você não precisa ser melhor do que homem nenhum. Você não precisa se levantar gritando e declarando que você é, que você faz, que você acontece. Porque toda mulher que se acha, Deus perde. Mas quando ela não se acha, Deus acha e exalta. Deus quer te exaltar, mulher. Mas para isso, assuma o seu posto de vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Nós devemos ser sóbrias, nós devemos vigiar, porque o diabo é nosso adversário. As pessoas não querem mais falar de diabo, o diabo virou lenda, o inferno não existe, Deus é só amor, é só graça. Não, queridas, eu sou do tempo em que a gente acreditava e acredita até hoje que Deus existe, que o inferno existe, mas Jesus veio para arrancar as chaves da morte, do inferno, da mão de Satanás e nos resgatar para o reino da sua maravilhosa luz. Mas a minha pergunta é: você está posicionado atrás do sangue? Você já entregou sua vida a Cristo? E você que se afastou de Jesus, hoje é noite de conserto para você. Sai desse lugar de humilhação que você tem vivido e assuma o seu posto nesse novo e vivo caminho que Jesus pagou por você. Ele pagou um preço de sangue. Ele não ficou só na torre de vigia, ele disse assim: eu ficarei sobre a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha. E se nós estivermos edificadas sobre essa rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir o que for, e nós não vamos ser abaladas. O Senhor é a tua fortaleza, mulher. E aí ele disse assim: eu vou ouvir o que Deus tem para me dizer nesse lugar. Eu estou vendo aqui um exército de mulheres na torre de vigia, sobre a fortaleza que é Jesus, atentas à voz de Deus. Não tem como você sair perdedora dessa batalha. Porque também não adianta só falar com Deus. Eu não conheço nenhum relacionamento bem sucedido onde só um fala. A gente tem que falar o que sente, mas a gente tem que estar disposta a ouvir o que Deus diz. Quando a gente ora, a gente fala com Ele. Quando a gente adora, a gente fala com Ele. Quando a gente suplica, a gente fala com Ele. Mas quando a gente se cala para ouvir a palavra dEle, é Ele quem fala conosco. O Senhor está falando com você nessa noite. Assuma o seu posto de vigia. Assuma o seu lugar de vigilância. Volte para esse lugar de oração, de busca, de intercessão. Volte ao primeiro amor. Quando nós lemos aquela carta que o anjo escreve à igreja de Éfeso, ele diz: eu tenho uma coisa contra você, igreja de Éfeso, é que apesar de todas as qualidades que eu sei que você tem, você perdeu o primeiro amor. Arrependa-se. Parar de amar a Deus apaixonadamente é pecado. Então arrependa-se. Sabe por que é pecado? Porque quando a gente para de vibrar com as coisas de Deus, quando a gente se acostuma com os milagres como se eles fossem coisas fúteis, quando a gente começa a não celebrar quando uma alma se converte, quando um lar é restaurado, quando uma pessoa é curada dentro da igreja, a gente começa a achar que é tudo tão normal. É sinal de que a gente perdeu o primeiro amor. Volte para esse lugar. Volte para a torre de vigia. Volte para essa posição. Deus te quer perto dele. Deus te quer caminhando com ele, em intimidade, em uma vida de águas profundas. Sai do superficial. Somente aquelas que mergulham fundo em Deus podem dizer o que pensam para ele, porque elas estão preparadas também para ouvir o que ele quer dizer a elas. O Senhor tem algo muito particular com você nessa noite. E quando o profeta Abacuque se coloca nessa posição, ele diz: eu vou ouvir o que Deus tem para me dizer. Então Deus resolve falar. E eu quero que você ouça o que Deus disse. Capítulo 2, verso 2 diz assim: então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passar correndo.
porque a visão ainda é para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quantas mulheres de fé tem aqui nessa noite? Aplaudam ao Senhor Jesus. E Abacuque obedeceu a Deus, provavelmente. Ele escreveu a visão, ele publicou a visão. Mulher, o que você tem publicado, hein? Me responde. Porque se fosse no dia de hoje, Deus diria assim: publica no Instagram, publica no Facebook, publica lá no Twitter, publica lá nas redes sociais, que o justo viverá pela fé. O problema é que muitas vezes nós temos publicado o nosso ressentimento, as nossas angústias, as nossas mágoas, até as nossas brigas, as nossas questões pessoais, e esquecemos de publicar a nossa fé. O Senhor está levantando nessa noite um exército que vai se posicionar na torre de vigia e publicar que a mulher justa, justificada pelo sangue de Jesus, essa viverá pela fé. Essa mulher é você, querida. Essa mulher sou eu, somos nós. E essa publicação de Abacuque foi algo tão forte que o escritor da carta aos Hebreus repetiu essa fala. Em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Existe um capítulo, existe um trecho que ele é uma exortação à perseverança na fé. E foi isso que eu vim fazer aqui nessa noite. Eu vim te exortar a perseverar na fé. Sacode essa mulher do teu lado e você não vai parar de crer. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou, não. Ah, mas não vai mesmo. E o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim, olha só. Ele usou as palavras de Abacuque e ainda acrescentou algo. Ele diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Quem é que há de vir? Alguém está esperando? Alguém está esperando aquele que há de vir? Mas ele diz assim: o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquelas que se retiram para a perdição, mas daquelas que creem para a salvação. Se você também é uma mulher de fé, abra sua boca e glorifique a Deus o mais alto que você puder. Aleluia. Publique as boas notícias. Quando você sair daqui desse congresso, coloca lá hashtag mulher de fé. Eu estive na igreja e Deus falou comigo. Fale algo assim positivo, para que alguém que está à beira da morte tenha vontade de viver o que você está vivendo. Nós estamos no mês que eles chamam de Setembro Amarelo. Que triste, logo meu mês onde eu nasci, dia 1º de setembro. Meu aniversário, gente. Vocês querem saber quantos anos eu tenho? Não vou falar. Eu tenho 47 anos de vida. Eu adoro essa parte. Que vocês falam, ó, o que a maquiagem da Gabriela não faz com a gente? 24 anos de casada eu vou fazer. E faz 3 anos que o milagre sou eu. Eu também celebro essa data, que eu renasci para a glória de Deus. Eu quero que você publique que a vida aqui, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, sabia disso? Morre mais gente pelo suicídio do que pela febre amarela, do que pelas guerras anualmente. Antes do relógio completar 1 minuto, alguém está se matando. E o que nós como igreja estamos fazendo contra isso?
Nós temos uma arma em nossas mãos, amadas. Nós podemos publicar a vida. Nós podemos filmar um pedacinho do culto. Nós podemos compartilhar naquele grupo do Zap que só fala besteira. Aliás, tem alguns grupos aqui que você, por favor, saia de lá hoje, em nome de Jesus. Que não está te acrescentando nada. Tem algumas pessoas que nós precisamos deletar do nosso relacionamento. A gente tem que orar por elas de longe. Mas não dá para ficar conversando pelas redes sociais, porque só mandam imoralidades. Publique as boas notícias. Publique as bênçãos. Publique os milagres. Publique aquilo que Deus tem feito por você. Publique a palavra de Deus. Não tem nada demais você publicar sua roupa nova, seu tênis alto de plataforma, a sua gratidão pelos presentes que você recebeu, pelo prato que você está comendo, ok. Mas de vez em quando tira um tempo para meditar na palavra e compartilha. Porque você pode estar salvando uma vida. E para encerrar, porque a gente vai cantar um pouquinho mais. Depois que Abacuque ouviu a voz de Deus, depois que Deus disse, olha, o cativeiro não tem como te livrar dessa, mas eu quero dizer que o justo viverá pela fé. Então está garantido, quem crê está garantido, quem crê está garantido, vai viver, vai sobreviver, vai superar, vai vencer, vai sonhar. Vai chegar ano que vem aqui, vai subir no sofazinho, vai dar o testemunho. Que casou, que teve filho, que venceu a dor, que venceu o luto. Que superou as lutas. Você não é uma mulher de fé só por causa das coisas que você conquista na oração. Você é uma mulher de fé por causa das lutas que você supera através da sua perseverança. Depois que Abacuque tomou esse posicionamento, primeiro ele questionou. Depois ele se posicionou na torre de vigia, na fortaleza. Ele ouviu a voz de Deus. Ele aprendeu o caminho da fé como um caminho de superação e vitória. Aí ele escreve uma canção. Antes de escrever aquela canção, ele disse: Deus, eu ouvi a tua voz e me deu uma tremedeira nos lábios. Eu percebi o quão podre eu sou. Eu percebi que eu não sou nada. Eu estremeci dentro de mim, Deus. Porque na presença de Deus não há quem se considere alguma coisa. A gente percebe que a gente não é nada mesmo. Que a gente é uma erva que hoje existe, amanhã é lançada no fogo. Mas que em Deus nós somos um milagre. Isso que é o lindo de tudo. Porque apesar de sermos pó, apesar de hoje estarmos aqui, não sabemos se estaremos amanhã. Nós sabemos que existe um Deus que nos ama, que nos valoriza e que nos permite participar dos seus planos eternos. Deus permitiu que Abacuque compartilhasse aqui uma canção que eu não sei se foi ele que escreveu ou se ele usou uma que já tinha sido escrita por Salomão. Eu não sei, alguns historiadores dizem que foi Salomão quem escreveu esse texto. Para mim não interessa quem escreveu, o que interessa é que Deus recebeu. E aí ele cantou essa canção para Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira seja outro, minta, quer dizer, uma oliveira que não dá azeitona. Pensa numa incoerência. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas não estejam lá, sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Você está ouvindo a quantidade de não que a gente leu aqui? Alguém aqui já viveu um momento na vida que era tudo não ao redor? Parece que eu estou cercada de não. Tem hora que parece que é tudo não. Parece que todas as portas se fecharam. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E sabe onde eles estavam? No lugar onde nada estava dando certo.
numa prisão, acorrentados, algemados, açoitados, tudo era não. E o que eles fizeram de ruim? Pregaram a palavra de Deus, libertaram uma mulher endemoniada, e mesmo assim eles receberam não. Não vão ficar livres por enquanto, até que no momento da adoração o céu se abriu. Deus deve ter batido o pé muito forte lá no céu, que a gente sentiu reflexo aqui na terra, e um terremoto aconteceu, e as cadeias de todos foram abertas. Você está entendendo o que acontece quando a gente se posiciona, seja no cárcere inferior da sua vida, seja cercado pelos babilônicos como Abacuque estava, seja passando por luta, passando por lutos, passando por crise. Quando você é uma mulher de fé, alguma coisa acontece no mundo sobrenatural. Alguma coisa acontece no céu que tem um reflexo aqui na terra. E não é só a sua prisão que se abre, é a prisão do vizinho também. O que Deus vai fazer na sua vida, mulher de fé, não diz respeito só a você, mas uma multidão de outras mulheres que o Senhor quer libertar, que o Senhor quer consolar, que o Senhor quer levantar, que o Senhor quer restaurar.